Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Douglas Siqueira. Qual é o seu propósito de vida? É sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo e nos demais que virão. Então, dentro de um propósito que eu tenho trazido, que Deus tem tocado no meu coração, dentro de um retiro que nós participamos, eu e a Bruna, que a gente participou em Minas ao longo desse ano, foram 3 dias, mas que Deus falava muito comigo sobre esse propósito, qual que era o chamado. E por muito tempo eu posterguei de gravar esse vídeo, de trazer esse vídeo, de fazer isso. Então, dentro disso tudo, eu quero trazer para você aqui uma visão que fala até sobre esse livro aqui, que é Uma Vida com Propósitos. E esse retiro que nós fomos, ele se chamava Casais com Propósitos, baseado nesse livro. Então, eu quero te trazer ao longo de 40 dias, né, de 40 vídeos aí também, essa visão. Então, de qual é o seu propósito, qual é a sua missão, para que você nasceu, né? Qual é a missão que Deus tem para você? E esse livro ele foi escrito pelo Rick Warren e ele não apresenta apenas uma leitura comum. Ele é fácil de ler, não é complicado de ler, mas ele acaba te trazendo reflexões diárias. E o intuito, por exemplo, desse livro é que você leia ele aos poucos mesmo, vá fazendo dia a dia como se fosse um exercício. E muitas vezes, na correria do dia a dia, com tanta coisa que a gente tem com internet, com celular, com trabalho, a gente acaba deixando muitas coisas importantes passar. E a questão mais importante da vida que esse livro traz não é o que você quer conquistar, mas para que você foi criado. E essa pergunta, talvez ela muda tudo. Você já parou para pensar o porquê que você foi criado? Talvez você olhe e fale assim, nossa, mas até aqui minha vida aconteceu um monte de coisa, aconteceu coisas que eu mudaria. Mas por que que você foi criado? Qual que é o seu propósito? O que que Deus busca de você? Então essa reflexão, ela muda muita coisa. Porque a maioria das pessoas, elas pensam no propósito de uma forma autocentrada, como o livro ele nos traz. Então, qual é o seu sonho? O que me faz feliz, o que eu quero ser, como eu posso ter mais sucesso, como eu posso ganhar mais, como eu posso ser reconhecido. E o autor, ele inverte essa lógica ao longo desse livro. Então, para ele, começar por si mesmo é como se você estivesse começando pelo lugar errado. E é muito difícil a gente pensar de uma forma diferente dessa. E aí você vai olhar, mas você vai falar, mas eu não vou olhar para mim, mas eu não tenho que começar por mim. E ele fala que é como você começar a tentar entender a função de uma máquina sem perguntar ao fabricante. Então, como que se usa essa máquina? Então, você pode até usar, você pode testar, você acha que sabe, mas você acaba correndo o risco de usar errado ou com um potencial abaixo. Então, imagina que você é uma máquina e você tem um baita de um potencial. Será que você está usando todo o seu potencial? Então, a essência que esse livro nos traz é que a vida só faz sentido quando a gente entende a intenção do Criador, quando a gente entende o que Deus quer para nós, quando a gente deixa com que Ele guie as nossas vidas. E o problema que o livro ele tenta resolver é o livro trazendo uma conversa de uma dor humana muito profunda, que é a sensação de estar vivendo sem uma direção clara. Então, muitas vezes as pessoas acordam, trabalham, pagam contas, como eu já falei aqui, correndo atrás das metas e no final das contas parece que nada está fazendo sentido. E não necessariamente falta de dinheiro, falta de talento, falta de oportunidade, ou muitas pessoas falam assim, mas eu não consigo ganhar dinheiro, eu não consigo isso, mas eu não consigo aquilo. E mesmo quando consegue, acaba não fazendo sentido. E por que que o autor ele traz 40 dias, né? Então ele escolhe uma jornada de 40 dias porque na tradição bíblica, o número 40 ele aparece frequentemente ligado à preparação, mudança, transição, amadurecimento. Então, Jesus, na preparação dele, ele ficou 40 dias no deserto. Moisés, quando ele foi receber a, os 10 mandamentos, ele ficou 40 dias no secreto com Deus. Em vários momentos da Bíblia, a gente vê o número 40. Então, a gente vê ali, por exemplo, a Arca de Noé.
A gente vê outros exemplos dentro da Bíblia, por exemplo. Então, durante 40 dias, a ideia é que eu possa me transformar também, que eu consiga ter esse entendimento, mas que você possa fazer isso junto comigo. Além de eu fazer essa leitura apenas eu quero te convidar a fazer isso comigo, tá? Então é onde a gente começa a buscar esse grande entendimento, né? E o livro, ele vai nos trazer aqui combatendo três ilusões, né? Então, a primeira ilusão é de que o propósito ele é criado por nós. Então, muita gente acredita que propósito é algo que a gente inventa. Então, eu vou criar o meu propósito, eu vou decidir qual é o meu propósito, eu vou escolher uma causa e pronto. E o autor, novamente, ele traz uma outra visão. O propósito ele não é inventado, mas ele é descoberto. É quando Deus fala também nos nossos corações, tá? Então, ele está muito ligado à intenção de Deus ao criar a sua vida. Eu acredito e creio muito nisso, que eu já nasci com um propósito, você já nasceu com um propósito, Deus tem uma missão para minha vida, tem uma missão para sua vida. A segunda ilusão que ele traz é a ilusão de que o sucesso ele resolve o vazio, e não é. E esse vazio existencial que muitas vezes existe, eu falo que assim, só vai ser preenchido com a presença de Deus, com a presença de Jesus. E a terceira ilusão é a ilusão de que a vida é sobre nós. E ela está muito longe de ser só sobre nós. Mas ela é sobre Deus, sobre Jesus, sobre o propósito que eles têm nas nossas vidas e aquilo que a gente pode transcender e ser usado como ferramentas na vida de outras pessoas. Então não é sobre você, tá? Então vai muito além. Eu quero te convidar para você fazer esse primeiro dia comigo, tá? Então esse vídeo talvez vai ficar um pouco mais longo exatamente por isso. Mas falando do dia um, então tudo começa com Deus. No dia um, esse livro ele vai nos trazer e ele tem o senso de cinco propósitos dentro desse livro, tá? Antes de eu falar do dia um para você, pegando aqui até a introdução que esse livro ele nos traz, por exemplo, ele vai nos trazer aqui pontos importantes dentro do que ele tem. Vou achar aqui. Então, os três propósitos que ele propõe, né? Você foi planejado para agradar a Deus. Propósito 2 é você foi formado para fazer parte da família de Deus. O 3, você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. 4, você foi moldado para servir a Deus. E o quinto, você foi feito para uma missão. Então, eu quero te convidar para essa jornada junto comigo, para que a gente possa fazer e seguir esse propósito, né? Esse propósito de 40 dias aqui. Então, nesse primeiro dia, tudo começa com Deus. Então, sem Ele, e eu confesso que eu demorei para talvez criar a coragem de fazer esse primeiro vídeo aqui, tá? Então, quando a gente fala de tudo começa por Deus, o dia um ele é fundamentado, é o fundamento de todo o livro, né? Então, se a gente não entende essa base, todo o restante ele vai ficar como se fosse um vazio. Então, o que que esse dia um ele nos traz? Você não descobre o sentido da vida começando por você mesmo. Então, tudo começa com Deus. E esse é o ponto mais importante. Então, nesse dia um, é como se a gente estivesse desmontando a lógica comum de que o caminho para encontrar propósito é olhar para dentro de si, só isso. Obviamente, a gente precisa se conhecer, mas eu falo que tudo é na presença do Senhor. E ele confronta a ideia de que basta fazer perguntas como: o que que eu gosto, né? Quais são os meus sonhos? Quais são os meus talentos? O que que me faz feliz? O que que eu quero realizar antes de morrer? E, na verdade, seria talvez o que que Deus ele quer para mim? Quais são os sonhos de Deus para mim? Qual é a missão que Deus me deixa? E essas perguntas, elas começam a transformar.
Então, a ideia essencial que a gente entende aqui é que nós fomos criados por Deus e para Deus. Enquanto eu não entender isso, enquanto você não entender isso, a vida ela não vai fazer um pleno sentido, tá? E ela traz aqui três verdades que o autor nos fala. Ele fala que assim, eu, você, fomos criados por Deus. Então isso fala do quê? Fala de origem. Então o livro, ele parte da fé cristã, de que a vida humana ela não é um fruto do acaso, mas a existência de uma fonte. E essa fonte, quem que é essa fonte? É Deus. Então ele nos traz essa questão. E olhando aqui, tudo começa por Deus. A procura pelo propósito da vida tem intrigado o ser humano há milhares de anos, né? Então ele vem trazendo aqui. E ele fala assim, ó, concentrar tudo em nós mesmos jamais desvendará o propósito de nossa vida. E ele vem trazendo muitas citações aqui também ao longo desse livro. E aí ele fala que nós fomos feitos por Deus e para Deus, e até que se compreenda isso, a vida jamais fará sentido. E ele fala assim, ó, a Bíblia diz, muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Então Deus ele já sabia de tudo. Ele já sabia de mim, já sabia de você. Então, nesse ponto, essas três verdades aqui, que você foi criado por Deus, e se eu fui criado por Deus, então a minha vida ela tem valor antes mesmo das minhas conquistas. Então, o meu valor ele não está no meu desempenho, não está na minha aparência, não está no dinheiro, na aprovação dos outros. E esse é um ponto forte para as pessoas que vivem muitas vezes tentando provar valor o tempo inteiro. E você foi criado para Deus. E isso fala o quê? De direção. Então não basta saber de onde eu vim, mas eu preciso saber para quem eu vivo. Qual é o sentido? Então muita gente quer Deus como um recurso emergencial, com base de troca, como barganha. Quando aperta, ora. Quando dói, está buscando. Quando perde, clama. E quando precisa, promete. Mas aí, quando tudo melhora, volta a viver como se Deus fosse apenas um contato salvo para emergência. É como se você tivesse o telefone de Deus e você só ligasse para ele quando você precisasse. E a terceira verdade, sem Deus o propósito ele fica incompleto. Então aqui a gente começa a ver que a comparação, ela nada mais é do que uma invenção. Então, se você encontra um objeto desconhecido e quer saber para que ele serve, existem duas opções. Você pode tentar adivinhar ou você pode tentar perguntar para quem criou. E a maioria das pessoas, elas tentam o quê? Adivinhar o propósito da própria vida sozinho. E não é isso que Deus está buscando de nós. Então, quando a gente traz que eu vou fazer, eu isso, eu aquilo, a gente esquece de consultar a verdadeira fonte. Então, não é Deus que precisa de nós, mas nós que precisamos dele. Então, para a gente terminar aqui, a pergunta que se propõe esse dia é: Deus, o que que o Senhor deseja da minha vida? O que que o Senhor tem para mim? Como posso fazer mais, Senhor? O que queres? Então, o propósito aqui, principalmente para esse dia um, é que o propósito ele não é uma autoajuda. Então, esse livro que ele nos traz, essa proposta, não é para que simplesmente a gente ache que isso é uma autoajuda, mas é para que a gente possa estar mais perto, literalmente, de Deus. Então, como que você pode viver
para o propósito de Deus? Como que eu posso viver para o propósito de Deus? Então, são três coisas que, olhando aqui, que lendo, por exemplo, esse primeiro capítulo, esse livro nos traz. Ele nos fala sobre humildade, reconhecer que eu não sou o centro da história, que não se trata simplesmente só de mim. E aí é onde eu tenho de cumprir o propósito que Deus tem, ajudando outras pessoas, sendo caridoso, praticando o amor, praticando o perdão. E quando eu entendo que Deus é o centro, eu continuo responsável, mas não sou o dono absoluto da história. Eu vou orar, vou pedir, e aquilo que compete a mim eu vou fazer, mas deixando com que Deus esteja no controle. O segundo ponto é a busca. Então, se Deus é o ponto de partida, então o propósito ele exige relacionamento diário com Deus. Não é apenas esporadicamente ou em alguns momentos. E o terceiro, e até um convite, é a reorganização. Se tudo começa com Deus, então as minhas prioridades, as suas prioridades, talvez elas podem ser revistas. Será que eu estou colocando Deus em primeiro lugar, ou o dinheiro em primeiro lugar, a aprovação em primeiro lugar, a carreira, a família? Então, quem que está ocupando o lugar central da sua vida hoje? E a pergunta para terminar aqui é: em que área da sua vida você tem tentado encontrar sentido sem consultar a Deus? Então, é muito importante que a gente olhe para essas questões. E terminando aqui, eu te deixo algumas perguntas. O que que mais tem ocupado os seus pensamentos? O que mais tem influenciado as suas decisões? O que mais tem te gerado medo de perder algo? O que que você está tentando provar para você ou para alguém? E o que que você coloca acima de Deus hoje na prática? Então, esses são pontos importantes de reflexão que eu quero deixar aqui hoje para você. E separar o objetivo de propósito. Se o seu objetivo é crescer profissionalmente, propósito talvez ele seja usar esse crescimento profissional para servir, influenciar, para glorificar. Não servir o dinheiro em primeiro lugar ou o trabalho em primeiro lugar, mas é que eles sejam ferramentas e instrumentos para o que Deus está tentando fazer na sua vida, para o que Ele quer fazer na sua vida. Então é isso. E a partir de hoje, deixando uma frase aqui para você, a partir de hoje eu não quero apenas buscar uma vida bem-sucedida. Quero buscar uma vida alinhada com Deus. Então tudo começa com Deus. Então é isso que eu quero te deixar. Se essa mensagem fez sentido para você, se estendeu um pouco mais esse vídeo aqui do que talvez eu tenha planejado, vai ser o primeiro. Espero que os próximos. E aí você vai me dando seu feedback também, tá? Se fez sentido, compartilha com alguém que esse vídeo possa fazer sentido. E é isso. Te agradeço imensamente. Me fala se valeu a pena. E, e é isso. E aí a gente segue. Um grande abraço. Fica com Deus. E até o próximo.